Bom, as perguntas estão ficando cada vez mais difíceis, hein? Me perguntaram aonde se deve investir quando o dólar está alto. Se você sabe, aqui na Universidade Financeira a gente não gosta de dar resposta pronta, a gente gosta de fazer você entender uma questão ou refletir sobre uma questão para que você busque as suas próprias respostas. Mas eu pensei um pouco e eu acho que existe sim uma resposta que é atemporal, ou seja, que vai servir independentemente da data que você esteja vendo esse vídeo. Eu não vou dizer para você nomes de empresa e etc, porque isso pode mudar, mas eu vou dizer para você algumas questões que vão te ajudar e muito na hora de escolher onde colocar o seu dinheiro, na hora de investir, quando o dólar está alto. Seja lá o que você achar que é dólar alto, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, primeira dica que eu vou te dar. Empresas que estão exportando. Exportando. Com o dólar ou qualquer outra moeda, ok? O dólar, o euro, o ien, com qualquer outra qualquer moeda forte em relação ao real, ou seja, com o real desvalorizado frente a uma moeda forte, algumas empresas adotam uma estratégia que já deveria ser adotada normalmente, tá ok? De exportação. E algumas empresas que já tinham essa estratégia acabam intensificando e aumentando as suas vendas. Por quê? Porque se você é um europeu, se você é um americano e eu sou um brasileiro, tá? E aí a sua moeda vale 4 vezes a minha moeda. E você, ao invés, você pode comprar no cara que está vendendo da sua esquina, ou você pode comprar de mim e ainda lucrar quase metade. Vamos supor assim, se você tiver que pagar um frete, tá? Então, se você vai comprar de mim e economizar quase 50% na hora de comprar, muito provavelmente você vai comprar de mim. Não é verdade? Então é exatamente isso que acontece. Você sendo um europeu, um chinês, um americano, que seja, vai querer comprar de onde você pode comprar mais barato. Então normalmente isso que as empresas fazem. Então, primeira dica é, olha para as empresas que estão exportando, porque muito provavelmente elas vão ter um crescimento, tá ok? Nessa época de dólar alto. Segunda dica, olha para as empresas que têm uma parte das suas dívidas em moeda nacional. Por que isso? Porque muitas empresas fazem dívidas em moedas estrangeiras, tá? Então vamos supor que tem uma empresa aqui no Brasil que tenha uma subsidiária, ou então que elas tenham uma filial, ou que a matriz dela mesma seja na Alemanha, ok? E o euro, vamos supor que o euro está muito alto. Então, como ela se relaciona toda hora com a Alemanha, muito provavelmente as transações que ela faz são na moeda estrangeira, ou nesse caso, na moeda euro, ok? Então, se o euro está forte e ela mantém uma dívida em euro, caso o euro aumente, o que vai acontecer com aquela dívida? Automaticamente vai aumentar, sem ela ter feito outra transação, certo? Automaticamente vai aumentar. A mesma coisa com o dólar. Muitas e muitas e muitas empresas brasileiras insistem em negociar na moeda estrangeira. Tudo bem, é a moeda praticamente universal? É a moeda universal, mas fica muito atento a isso. Quando você vai investir, se uma empresa tiver muita dívida em dólar, ou seja, muitas negociações feitas em dólar, muito provavelmente essa empresa vai ter uma diminuição no crescimento ou simplesmente um estacionamento, né, que a gente chama. Ela vai estacionar, ela não vai crescer, também não vai cair o seu crescimento, certo? Então, presta muita atenção nisso. Exportação, em segundo lugar, dívida em moeda nacional, tá? E pouca dívida em moeda estrangeira, no caso, a moeda forte aqui, no caso desse vídeo, o dólar. Eu vou dar mais uma dica e vai ser a última dica, tá bom? Se tiver mais alguma dica para dar depois eu dou, mas por enquanto eu vou deixar esse vídeo com essas 3 dicas só para a gente não ficar um vídeo muito grande. A terceira dica é, para e pensa um pouquinho fora da caixa, tá? Se a gente tem um cenário onde de forma internacional, através do câmbio. O que eu quero dizer com isso? Através de uma moeda estrangeira, a gente tem um cenário um pouco instável, um cenário de aumento, um cenário fora do equilíbrio. Não seria interessante você olhar um pouquinho mais para dentro aqui, mais para perto aqui, ou seja, dentro do território nacional? A dica que eu quero dar, a terceira dica, é a seguinte: se existe um cenário instável, que muitas vezes foge do controle do nosso governo, tá ok? Que é a questão da moeda, e muitas vezes isso é gerado e esse valor é modificado através de transações internacionais que muitas vezes fogem do controle do Brasil, nem sempre, tá? Mas muitas vezes fogem. Que tal você olhar para os investimentos que podem ser realizados aqui dentro do país?
Um deles seria, e você tem que analisar isso, ok? Um deles seria o Tesouro Direto. Muitas vezes, quando o país está enfrentando uma situação de moeda desvalorizada, ele toma algumas políticas e algumas medidas econômicas alterando alguns índices e alguns desses índices podem ser a taxa Selic e a taxa IPCA, que você, como um visualizador, né, como um cliente, entre aspas, da universidade financeira, sabe o que é o IPCA, o que é o Selic e principalmente sabe que são duas taxas indexadas ao Tesouro Direto. Então, se você sabendo disso, sabe que o governo está tomando algumas medidas econômicas aqui dentro do país que influenciam essas duas taxas por causa do dólar alto, então dá uma escapadinha lá no site do Tesouro Direto e dá uma olhada lá para ver se não tem nada com uma rentabilidade muito boa. Porque às vezes vale mais a pena você investir aqui dentro do país num momento de instabilidade econômica do que lá fora, ou então em empresas que têm negociações lá fora. A não ser que esteja num desses casos que a gente disse aqui. Uma empresa que exporta bastante e empresas que têm a sua dívida em papel nacional e pouco em papel estrangeiro, ok? Um grande abraço para você, eu espero ter esclarecido aqui algumas dúvidas e muito obrigado a quem enviou essa pergunta, que não foi só uma pessoa, foram vários. Deixe seu comentário aqui embaixo e caso você tenha gostado desse vídeo, se o vídeo tenha te ajudado de alguma forma, dá um like ou dá um dislike também, não tem problema. É simplesmente uma forma de você fazer com que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo que você acabou de ter. Um grande abraço para você e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!